Existem lugares no mundo onde algo simples deixa de se comportar como deveria. A água não segue o caminho esperado, pedras deixam marcas sem ninguém tocá-las, estradas confundem completamente o olhar. São fenômenos reais que muitas vezes acontecem em silêncio, mas confundem e surpreendem qualquer pessoa. No vídeo de hoje, vamos conhecer lugares da Terra que parecem desafiar a gravidade. Número 10, Cascata Invertida da Península de Coromandel, Nova Zelândia. O número 10 da nossa lista parece ter saído de um filme de fantasia, e nesse caso realmente saiu. Cenários dramáticos, formações rochosas monumentais e paisagens que já serviram de pano de fundo para grandes produções de cinema, como as Crônicas de Nárnia. A Península de Coromandel, localizada na Ilha Norte, é conhecida mundialmente por pontos como a Cathedral Cove, mas entra neste ranking por um fenômeno bem menos turístico e muito mais raro. Durante tempestades fortes, frentes de vento vindas do Oceano Pacífico atingem as falésias da região com velocidades suficientes para alterar temporariamente o comportamento da água. As ondas, ao colidirem com paredões quase verticais, são projetadas para cima e para trás antes de se dissiparem, criando um efeito visual de uma cachoeira que sobe em vez de cair. O fenômeno não é contínuo nem previsível. Ele depende da combinação exata entre direção do vento, altura das ondas, pressão atmosférica e formato das falésias. Por isso costuma ser registrado apenas em condições extremas, geralmente no inverno, quando sistemas de baixa pressão atravessam a costa. O resultado é um espetáculo breve, caótico e impressionante. Número 9. Cachoeira Submarina das Ilhas Maurício. À primeira vista, parece um erro da realidade. Do alto surge a imagem de uma gigantesca cachoeira no fundo do oceano, como se o mar estivesse sendo sugado para um abismo invisível. O fenômeno ocorre ao largo da península de Le Morne, no sudoeste das Ilhas Maurício, e já confundiu turistas, pilotos e milhões de pessoas nas redes sociais. O que parece uma queda d'água subaquática, no entanto, é uma das ilusões de ótica naturais mais impressionantes do planeta. Maurício está situada sobre o Planalto das Mascarenhas, uma formação geológica rasa que termina abruptamente em um declive profundo. Correntes marítimas arrastam areia clara para regiões mais fundas, criando do alto a ilusão de que o oceano está despencando em uma enorme cachoeira. O efeito só pode ser observado de helicóptero ou hidroavião. E apesar da aparência dramática, não há qualquer risco para embarcações ou banhistas. Nada está caindo, é apenas areia em movimento constante. O local integra a paisagem cultural de Le Morne, reconhecida pela Unesco tanto por sua geologia única quanto por sua importância histórica ligada à resistência de escravizados fugitivos. A gravidade pode até não falhar, mas engana como poucas vezes na Terra. Número 8. Pedra Movediça de Tandil, Argentina. Imagine um bloco de granito com mais de 300 toneladas apoiado sobre um único ponto no topo de um morro. Agora imagine esse bloco se movendo. Não caindo, não deslizando, apenas balançando lentamente de forma contínua, como se estivesse sempre à beira do desequilíbrio. Durante décadas foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Tandil, na Argentina. A Pedra Movediça
tinha formato semelhante ao de um sino e permanecia em oscilação constante, chegando a se mover dezenas de vezes por minuto. O movimento era tão real que moradores costumavam colocar garrafas de vidro sob a base da pedra. Horas depois, elas apareciam quebradas. A rocha não estava fixa, apenas sustentada por um equilíbrio extremamente preciso entre peso, formato e ponto de apoio. Muito antes da chegada da ciência, povos indígenas da região já atribuíam um significado especial à formação. Há quem diga que o próprio nome de Tandil deriva da ideia de pedra que pulsa. Para eles, o leve balanço não era um detalhe físico, mas um sinal de vida. Esse estado delicado se manteve até 29 de fevereiro de 1912, quando a pedra caiu do morro e se partiu em 3 grandes blocos. A queda não teve testemunhas diretas, o que só reforçou o impacto simbólico do evento. Desde 2007, uma réplica ocupa o local original. Ela não se move, mas serve como lembrança de um tempo em que uma massa colossal parecia viver em equilíbrio permanente com o limite. Número 7, Mystery Spot, de Santa Cruz, Estados Unidos. Em meio a uma floresta de sequoias, na Califórnia, existe um lugar onde o corpo perde a referência básica do que é em pé, reto ou para baixo. O Mystery Spot, em Santa Cruz, não é uma prisão nem um laboratório secreto. É uma atração turística aberta desde 1940 que ficou famosa por criar a sensação de que a gravidade simplesmente não funciona ali. Dentro de uma área relativamente pequena, objetos parecem rolar para cima. Pessoas aparentam crescer ou encolher dependendo do ponto onde estão, e manter o equilíbrio se torna estranhamente difícil. O efeito é imediato: tontura, desorientação e a clara impressão de que algo está errado com o ambiente. Durante décadas, o fenômeno alimentou teorias de todo tipo. Já se falou em campos magnéticos, anômalos, radiação, atividade vulcânica subterrânea e até interferência extraterrestre. Nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. A explicação mais aceita hoje é bem menos fantástica e, justamente por isso, mais interessante. O Mystery Spot está construído sobre um terreno inclinado, com estruturas deliberadamente desalinhadas. A ausência de linhas horizontais confiáveis engana o cérebro, que passa a interpretar mal profundidade, altura e direção. Em outras palavras, não é a gravidade que muda, é a percepção humana que falha. Mesmo assim, o local continua funcionando exatamente como prometido, uma aula prática de como nossos sentidos podem ser facilmente enganados. Número 6. Cachoeira Invertida de Nanegate, Índia. Esta não é a primeira vez que a água da nossa lista decide subir em vez de cair. Em Nanegate, na Índia, o fenômeno se repete de forma tão intensa que transforma a montanha em palco de um dos efeitos naturais mais bonitos do país. Localizada nos Ghats ocidentais entre Mumbai e Pune, Nanegate é uma antiga passagem montanhosa usada há séculos como rota de comércio, mas durante a estação das monções, especialmente entre junho e julho, o lugar ganha outra função: desafiar a intuição de quem observa. Em dias específicos, ventos extremamente fortes atingem a cachoeira de frente e empurram o fluxo de água para cima antes que ele consiga despencar. O spray é tão denso que, visto de longe, parece uma queda d'água inteira fluindo em direção ao céu. É a força do vento assumindo o controle por alguns instantes. O efeito só aparece em condições muito específicas, o que torna o espetáculo raro e imprevisível. Quando acontece, transforma Nanegate em um ponto de observação quase surreal, onde a montanha parece inverter temporariamente as regras do jogo. Número 5, Represa Hoover, Estados Unidos. À primeira vista, a represa Hoover impressiona pelo tamanho, mas o detalhe que faz esse lugar entrar na nossa lista acontece quando alguém resolve fazer um teste simples: jogar água para baixo do topo da barragem. Em vez de cair, a água volta para cima. Localizada no Black Canyon do rio Colorado, a Hoover Dam foi construída nos anos 30
como uma represa de arcogravidade, com paredes curvas e inclinadas para resistir à pressão colossal do lago Mead. Essa geometria, combinada com o formato estreito do cânion, cria um efeito inesperado. O vento é acelerado e redirecionado para cima ao longo da face da barragem. Em dias comuns, esse vento já é forte. Em dias específicos, ele é intenso o suficiente para vencer momentaneamente a queda da água, empurrando gotas de pequenos jatos de volta em direção ao topo. O resultado é um espetáculo visual que parece saído de uma simulação, mas acontece ali, a céu aberto, sem truques. Não é um fenômeno constante, nem garantido. Ele depende da combinação exata entre vento, temperatura e o fluxo de ar no cânion. Em poucos instantes, a própria estrutura que deveria conduzir a água para baixo cria um fluxo capaz de empurrá-la na direção oposta. É o ambiente ditando as regras do jogo. Número 4, Golden Rock, Kyaikchio Pagoda, Myanmar. No alto de uma montanha no estado de Mon, em Myanmar, um enorme bloco de granito repousa à beira de um precipício sustentado por um ponto de apoio mínimo. Essa é a Rocha Dourada, no complexo de Pagode Kyaikchio, um dos locais mais sagrados do budismo no Sudeste Asiático e uma das cenas mais desconcertantes já incorporadas à paisagem natural. A rocha, que pesa centenas de toneladas, está posicionada ali há pelo menos 2.500 anos. Sua superfície é completamente coberta por folhas de ouro aplicadas manualmente por peregrinos que sobem a montanha como parte de rituais religiosos. No topo, um pequeno monumento religioso guarda, segundo a tradição, um fio de cabelo de Buda. Dizem que é por causa dessa relíquia que a rocha permanece naquele ponto extremo, mesmo após terremotos registrados na região. Do ponto de vista geológico, a estabilidade vem do posicionamento do centro de massa, que continua dentro da área de apoio. Ainda assim, a aparência desafia a percepção. De certos ângulos, a rocha parece prestes a despencar a qualquer momento, criando um desconforto visual constante em quem observa. A Rocha Dourada não foi moldada para impressionar visitantes nem criada como atração. Ela se tornou central porque sempre esteve ali, ocupando um limite físico e simbólico entre equilíbrio e queda, natureza e devoção, permanência e tensão. Número 3, Kinder Downfall, Cachoeira Invertida, Inglaterra. Se essa lista já mostrou que cachoeiras podem correr para cima, a Kinder Downfall entra para provar que esse fenômeno não é exclusivo de um único lugar, mas extremamente raro. Localizada no Peak District, no norte da Inglaterra, essa é a última cachoeira invertida do ranking por um motivo claro. Aqui o efeito acontece em escala aberta, sem encostas fechadas ou gargalos naturais. Com cerca de 24 metros de queda, a Kinder Downfall normalmente despenca pelo planalto rochoso de Derbyshire. Mas em episódios específicos, como em 2014, durante a passagem dos ventos associados ao furacão Gonçalo, rajadas violentas atingiram a borda do penhasco com força suficiente para empurrar toda a água de volta para o alto, transformando a queda em um jato ascendente contínuo. O rio Kinder praticamente para no ar. Do ponto de observação, a água parece evaporar antes de tocar o solo, sendo lançada horizontalmente e para cima, criando um efeito visual que lembra uma explosão de névoa branca contra um céu cinzento inglês. Número 2, Racetrack Playa, Vale da Morte, Estados Unidos. No segundo lugar do nosso ranking está a Racetrack Playa, uma planície seca dentro do Parque Nacional do Vale da Morte, conhecida por um fenômeno silencioso e desconcertante, pedras que mudam de lugar sem que ninguém as empurre. Espalhadas pela superfície rachada do antigo lago, essas rochas, algumas com mais de 300 quilos, aparecem em novas posições, sempre acompanhadas por longos sulcos marcados no chão.
Os rastros não seguem um padrão simples. Alguns são retos, outros fazem curvas suaves, há mudanças abruptas de direção e até trilhas paralelas, como se diferentes pedras tivessem se movido juntas. O deslocamento não acontece todos os anos e quase nunca é percebido no momento em que ocorre. Quando finalmente foi registrado em vídeo, ficou claro que não há força invisível nem truque oculto. O movimento depende de uma combinação rara, uma lâmina rasa de água formada após chuva, noites frias que criam placas finíssimas de gelo e ventos constantes o bastante para empurrar esse gelo pela superfície lisa. As pedras não flutuam, elas lentamente são arrastadas, centímetro por centímetro. O resultado é um dos fenômenos naturais mais discretos e estranhos do planeta. Número 1. Estrada magnética de Leh, Índia. No topo da lista está um trecho de estrada no Himalaia indiano, onde a experiência contradiz o instinto. Na colina magnética de Leh, motoristas desligam o carro, colocam em ponto morto e veem o veículo ganhar velocidade em direção ao que parece ser uma subida. O cenário ajuda a enganar. Montanhas altas bloqueiam o horizonte, referências visuais desaparecem e o relevo ao redor inclina o olhar na direção errada. O resultado é um trecho que parece subir, mas na verdade desce suavemente. Sem pontos de comparação claros, o cérebro interpreta a inclinação ao contrário e a gravidade faz o resto. Em condições comuns, carros chegam a se mover cerca de 20 km por hora. O local ficou famoso como magnético por relatos populares, placas turísticas e histórias de que até aeronaves evitariam a área. Medições feitas no local, porém, não indicam campos magnéticos fora do normal. Objetos leves não são atraídos, bússolas não enlouquecem e não há força extra atuando ali, além do peso da inclinação. O que coloca a colina magnética no primeiro lugar é a precisão da ilusão. Ela não depende de vento, gelo ou eventos raros. Funciona quase todos os dias com qualquer carro, diante de qualquer pessoa. Um fenômeno simples, repetível e convincente o bastante para fazer milhares de visitantes questionarem o que estão vendo, mesmo depois de saberem a explicação. Spooky Hill, Estados Unidos. Localizado em Lake Wales, na Flórida, Spook Hill é uma ladeira aparentemente comum que causa a ilusão de que os carros deixados em ponto morto parecem subir a colina em vez de descer como seria o esperado. O efeito ocorre devido à disposição peculiar do terreno, que distorce a percepção visual de quem está no local. Com a paisagem ao redor, o horizonte parece inclinado, criando a ilusão de que os objetos estão se movendo contra a gravidade. O lugar se tornou um destino popular, com uma placa informativa explicando o fenômeno, embora a experiência de ver um carro subindo a colina ainda cause espanto e fascínio em muitos visitantes. Mas, obviamente, existem outras explicações. A lenda que se conta por lá é de que um lago na cidade foi infestado por ataques de um crocodilo gigante. Numa batalha entre o guerreiro-chefe da cidade e o animal, os dois morreram. E no local da briga nasceu um enorme pântano. Alguns caminhoneiros que passam por lá alegam ver os cavalos dos dois próximos ao local. Por isso o chamam de Spook Hill, Monte Fantasma, em português. Electric Brae, Escócia. Conhecida como o caminho da gravidade elétrica, assim como outros lugares do mundo, a ilusão de ótica criada pela topografia da área e pelo horizonte ao redor distorce a forma como enxergamos o terreno e faz com que as pessoas sintam que estão em um lugar onde as leis da gravidade não são como a ciência explica. Mesmo assim, a Electric Brae continua a atrair turistas que buscam uma experiência única, onde a física parece ser suspensa por um momento. Cachoeira Reversa, Ilhas Faroé. Assim como em Hoover Dam, a Cachoeira Reversa, localizada nas Ilhas Faroé, é um fenômeno natural de ventos extremamente fortes que empurram a água de volta para cima, criando a ilusão de uma cachoeira ao contrário. Esse efeito ocorre devido às condições climáticas intensas da região, que incluem ventos gelados e constantes.
Quando esses ventos atingem a queda d'água, eles são fortes o suficiente para fazer com que a água que normalmente cairia pela rocha seja empurrada para cima, criando o impressionante espetáculo de uma cachoeira invertida. As Ilhas Faroé, conhecidas por seu clima severo e paisagens dramáticas, são o local ideal para fenômenos naturais como esse. As correntes de vento na região podem alcançar velocidades tão altas que desafiam até mesmo as leis da física, e o resultado são efeitos visuais impressionantes. Um lugar que atrai visitantes e fotógrafos em busca de registrar esse fenômeno raro que continua a fascinar aqueles que têm a sorte de presenciá-lo. Confusion Hill, Estados Unidos. Confusion Hill, localizado na Califórnia, é famosa por suas inclinações estranhas e fenômenos visuais que confundem a percepção dos visitantes. Objetos parecem rolar para cima e as pessoas percebem que sua postura e equilíbrio mudam de maneira desconcertante enquanto se movem pelo terreno. Este efeito é causado por uma combinação de ilusões de ótica e o formato irregular do local, que cria uma sensação de desorientação e distúrbio na percepção da gravidade. A atração tem sido um destino turístico popular desde os anos 1940, com os visitantes frequentemente se surpreendendo ao verem como o ambiente visualmente distorcido altera sua percepção de realidade. Oregon Vortex, Estados Unidos. Localizado em Gold Hill, Oregon, o Oregon Vortex é um ponto turístico famoso onde bolas de basquete rolam para cima em uma inclinação e as pessoas que se posicionam em certos pontos do vórtex podem parecer mudar de altura. Essa região foi descoberta por nativos americanos e é realmente um verdadeiro campo de força esférica. Chamado de terreno proibido, hoje é conhecido como vortex, que significa redemoinho. Por lá existe uma força de sucção que não permite que nada fique ereto, gerando, de fato, uma ilusão de ótica. Quem está em direção ao sul magnético parece sempre mais alto. Colina Magnética, Canadá. Na colina magnética localizada em Nova Brunswick, Canadá, os visitantes relatam que seus carros parecem subir uma ladeira, mesmo estando com o motor desligado ou no ponto morto, o que desafia as leis da física e da gravidade. Nós, entretanto, já sabemos que esse fenômeno é um clássico exemplo de ilusão de ótica provocada pela topografia do terreno. Apesar dessa área ser envolta em rumores sobre forças magnéticas, não existem evidências científicas que comprovem a presença de qualquer campo magnético anômalo que afete os veículos. Caminho magnético de Jeju, Coreia do Sul. O caminho magnético de Jeju, localizado na ilha de Jeju, na Coreia do Sul, é um fenômeno natural intrigante. Similar a outras colinas magnéticas ao redor do mundo, fascina por sua paisagem. A ilusão acontece em uma estrada onde carros e outros objetos parecem rolar ladeira acima, sem a ajuda de um motor ou em direções inesperadas. Embora o fenômeno possa parecer misterioso, a explicação científica para o caminho magnético de Jeju é geralmente baseada na topografia peculiar da região. A estrada está localizada em uma área com uma leve inclinação, mas devido à maneira como o terreno é visto do ponto de observação, a perspectiva cria a ilusão de que os objetos estão subindo ou se movendo contra a gravidade. Como já vimos em outros locais semelhantes, o magnetismo mencionado no nome é mais uma referência à ilusão visual do que um campo magnético real. Esse tipo de fenômeno tem um grande apelo turístico, com visitantes que buscam experimentar a sensação de um mistério natural e visual, sendo uma das atrações mais fascinantes da ilha de Jeju. Cosmos Mystery, Estados Unidos. Esse é mais um dos locais enigmáticos dos Estados Unidos, conhecido por suas ilusões gravitacionais e fenômenos que desafiam a percepção humana. Localizado em Dakota, os fenômenos neste local incluem pessoas que parecem crescer ou encolher dependendo de sua posição, objetos que rolam para cima ou líquidos que se movem
contra a gravidade. Em 1952, 2 universitários procuravam um lugar para construir uma cabana de verão quando descobriram a região. Eles ficaram acampados enquanto investigavam os fenômenos e acabaram criando uma cabana para o público em geral. São Tomé das Letras, Brasil. A Ladeira do Amendoim, localizada em São Tomé das Letras, Minas Gerais, é outro lugar envolto em mistério e curiosidade. Conhecida pelo mesmo fenômeno que desafia a lógica, na ladeira, os carros desligados parecem subir a estrada, contrariando a gravidade. Muitos visitantes chegam ao local para testemunhar e experimentar o acontecimento, tornando-o uma das atrações mais emblemáticas da região. O cenário ao redor e a inclinação do terreno criam a impressão de que a ladeira sobe, quando na realidade é uma descida leve. Mas, mesmo com essa explicação científica, o lugar mantém um ar místico, reforçado pela fama de São Tomé das Letras como cidade cheia de energias especiais e histórias sobrenaturais. Além da ladeira, São Tomé das Letras é conhecida por sua beleza natural, com cachoeiras, grutas e paisagens de tirar o fôlego, além de ser um destino muito procurado por quem busca espiritualidade ou simplesmente quer se conectar com a natureza. O Vórtice da Roia Baciu, Romênia. O Vórtice de Roia Baciu, localizado na floresta de Roia Baciu, na Romênia, é um dos lugares mais misteriosos e emblemáticos do mundo, frequentemente associado a fenômenos paranormais e atividades inexplicáveis. A floresta, situada perto da cidade de Cluj-Napoca, ganhou fama por ser o cenário de uma série de relatos assustadores, incluindo avistamentos de luzes inexplicáveis, aparições de figuras fantasmagóricas e distúrbios no campo magnético. O vórtice é considerado por muitos como um ponto de intensa atividade sobrenatural, com histórias de desaparecimentos misteriosos de pessoas e animais, e relatos de pessoas que se sentem desorientadas ou experimentam uma sensação de pânico inexplicável ao entrar na floresta. O conceito de vórtice está relacionado à ideia de que o local pode ser uma espécie de portal ou ponta de convergência de energias cósmicas ou paranormais. Alguns teóricos acreditam que o vórtice de Roia Baciu é um lugar onde a realidade se distorce, permitindo a comunicação com outros planos de existência, como dimensões paralelas ou até mesmo com seres extraterrestres. Embora muitos dos relatos sobre o vórtice de Roia Baciu sejam baseados em lendas e testemunhos não confirmados, o lugar continua a atrair curiosos, turistas e investigadores do paranormal, que buscam experimentar ou entender os fenômenos inexplicáveis que acontecem ali. Para alguns, a floresta representa um enigma de outra dimensão ou uma área de concentração de forças desconhecidas. Já para os cientistas, os fenômenos podem ter explicações naturais, como a presença de campos magnéticos ou alterações atmosféricas. O Poço de Jacob, nos Estados Unidos. O Poço de Jacob, ou Jacob's Well, é uma famosa formação natural localizada no Texas, nos Estados Unidos, na cidade de Wimberley. A água cristalina e a profundidade aparentemente infinita do poço criam uma ilusão de flutuação, onde os mergulhadores sentem como se a gravidade estivesse enfraquecida. Com mais de 30 metros de profundidade, o poço esconde uma série de cavernas submersas que parecem desafiadoras até para os mergulhadores mais experientes. No entanto, o Poço de Jacob é também associado a diversas lendas e mistérios, particularmente em relação ao perigo e às ocorrências inexplicáveis que algumas pessoas afirmam ter experimentado no local. Pela sua profundidade, águas subterrâneas complexas, o poço já foi palco de incidentes fatais, com vários mergulhadores e aventureiros desaparecidos enquanto exploravam o sistema de cavernas. A falta de conhecimento sobre a total extensão das cavernas subterrâneas e os riscos das águas turbulentas tornaram o Poço de Jacob uma área perigosa para aqueles que tentam explorá-lo sem a preparação adequada. O local também tem uma aura de mistério e atrai aqueles fascinados por fenômenos paranormais, já que alguns relatos sugerem que o local pode ser mal assombrado.
Apesar disso, a explicação científica para os perigos e as ocorrências misteriosas envolve principalmente a complexidade do sistema de cavernas subaquáticas e a dificuldade de navegação no local, que pode levar a acidentes imprevisíveis. Seja como um ponto de curiosidade geológica, como um local de recreação ou como um foco de lendas, o Poço de Jacob continua sendo um lugar cheio de fascínio e mistério. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais fenômenos naturais que desafiam qualquer percepção, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Eu sou Boco e esse é o Top 10. Até o próximo vídeo.